Laje de Santos, aí, em relação à parte cênica, ela tem assim, um apelo muito forte, primeiro porque você navega bastante, mar aberto. Então, quem está indo para lá pela primeira vez, sai do continente em direção ao mar, vai chegar a um ponto que vai estar praticamente avistando só água para todos os lados, e aí aparece aquele rochedão, né? Aquele rochedo lá com seus 550 metros, tem 35 metros de altura, ele é baixo, parece aquela pedra lá no meio do mar. Tá? Ela tem um formato interessante, tem um formato daqui que lembra uma baleia cachalote. Então, assim, o cenário ali já tem essa parte bastante especial, né? E em relação à fauna marinha, pelo fato da laje estar bastante distante do continente, ela abriga uma fauna que é chamada de fauna recifal, que é a fauna que vive permanentemente no local, e abriga também a fauna dos peixes chamados de pelágicos, ou peixes de passagem. Então, são cardumes que frequentemente estão visitando ali aquele ambiente em busca de alimento, em busca de ponto de abrigo, de ponto até de acasalamento, e conseguem, então, com isso, juntar uma riqueza ali de fauna muito importante. É um dos poucos lugares que você mergulha, faz um mergulho completo. Você tem a sensação de estar num grande aquário. Uma publicação científica do Laje Viva de 2008, com essa contagem dos peixes recifais, mais de 196 espécies só de peixes. Então eu falo, olha, se você mergulhar na laje, você vai ver mais vida do que você ver mergulhando em Noronha. É claro que em Noronha você vai sempre pegar água mais bonita, sempre pegar água mais quente, e a laje a maior parte do tempo a água é muito bonita, etc. E você vê muita vida, isso é mais frequente. Às vezes não, às vezes você vai para lá, vira uma corrente errada, você pega água verde, a água está fria, o pessoal em tese perde o mergulho. Mas de forma comum, de forma mais regular, a Laje de Santos apresenta uma abundância, uma proliferação de vida que é muito melhor que é muito maior, muito mais interessante do que Fernando de Noronha, por exemplo. O perfil do mergulho na Laje de Santos, ele é bastante variável. Embora o tamanho do ambiente não seja muito grande, existe uma variedade de possibilidades de mergulho bastante interessante na Laje de Santos. Dirigindo-se para o lado leste da laje, existe um naufrágio chamado Moreia, que foi introduzido na Laje de Santos em 1990 e foi o primeiro naufrágio provocado para a prática do mergulho no Brasil. Ele foi feito escondido, né? Não foi uma coisa autorizada, mas foi colocado lá e ficou, está lá até hoje. E é um ponto, um atrativo forte de lá da laje. Não havia um naufrágio lá, porque barcos de madeira que haviam batido, haviam se desmanchado. Então eu precisei arrumar um barco de aço, que já estava enferrujado, e foi fácil comprar, porque comprei a preço de ferro velho, depois tapei os buracos que tinha e levei a reboque até lá, pensando que ele ia naufragar muito rápido, mas não foi isso. Demorou umas 3 horas para afundar, com todas as tomadas de água abertas, ele ainda demorou muito tempo. Mas depois afundou exatamente onde eu queria. E o mais interessante é que, como ele afundou no fundo arenoso, era o único ponto, vamos dizer assim,
que aguentava a maré, né? Aguentava o embate das ondas, o Mar Bravo. E passou a ser um local com uma vida marinha incrível. Passou a ter uma vida ali dentro do Moreia, em volta dele, inclusive as raias gigantes que habitavam lá, as jamantas, passaram a ficar, vamos dizer assim, nadando em volta dele. Eu não sei porquê. Talvez por ser uma coisa nova, não sei. Mas que contribuiu muito, contribuiu tanto para o ponto de vista ecológico, vamos assim dizer, né? Para trazer habitantes do mar para aquela região, e do ponto de vista turístico, porque não havia naufrágio lá. Então, agora tinha mais algo para se ver, um naufrágio. Por isso que chamam de pedra mágica. Nos anos 80, o acesso para a laje era um pouco mais restrito em função de disponibilidade de embarcações. Nós costumávamos viajar para lá numa escuna, que saía da ponta da praia, e em condições boas de mar, o tempo de viagem era em torno de 3 horas e meia a 4 horas. Então isso daí já era uma coisa que dificultava. Então o acesso do público mergulhador era pequeno. Também nos anos 80 o número de mergulhadores formados aqui no Brasil não era muito grande. Existia o pessoal que ia para lá para pescar, mas sempre com muita dificuldade. Existia a pesca comercial, a laje não era parque ainda, então a pesca comercial era permitida. E tinha também a pesca esportiva. Então havia, na época, um impacto um pouco maior em cima lá das espécies de peixes que habitam a região. Era uma atividade muito nefasta, né? Porque eles colocavam a rede no paralelo da rocha, e a rede, com armadilha, ela não pegava só o peixe que o pescador queria, pegava tudo que era peixe. E aí, quando o pescador ia visitar a rede, tirava aquilo que era de interesse, punha na geladeira do barco, e o restante jogava tudo fora, porque já estava morto. Então, aquilo era muito ruim. O parque foi criado em 93, né? Um movimento de mergulhadores, ambientalistas, operadores de mergulho, vendo a Laje de Santos como uma pérola no Atlântico, né, que a gente tem aqui na frente, tinha a preocupação de transformar. E funcionários do Instituto Florestal, na época, ligado à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que fazia a gestão das unidades de conservação. Atualmente, quem faz a gestão das unidades de conservação é a Fundação Florestal. O parque está com 22 anos, né, a criação. Hoje a gente tem um plano emergencial de uso público, que é o que nos ampara perante o SNUC, enquanto não tem a implantação do plano de manejo, que a gente está vendo se consegue para o ano que vem. A gente implantar o plano de manejo seria a bíblia do gestor para fazer a gestão da unidade, né? Então, junto com o conselho do parque, a gente consegue, junto com os pares, né, entidade governamental, entidade civil representada aqui no conselho, fazer a gestão dessa unidade. A fiscalização hoje do Parque Estadual Marinho, não só do parque, mas também das áreas marinhas protegidas. Nós temos a Polícia Ambiental que fiscaliza, tanto o litoral sul, litoral centro, litoral norte. A 5ª Companhia do Pelotão Náutico da Polícia Ambiental. E temos embarcações nossas também que a gente usa próprio para fiscalizar a área marinha. O Instituto Laje Viva está completando 12 anos, ele foi criado em 2003, ou seja, 10 anos depois da criação do parque, 10 anos depois da elevação daquela área à condição de unidade de conservação, condição de Parque Estadual Marinho da Laje de Santos.
Foi o primeiro parque marinho, né, do estado de São Paulo. E 10 anos depois a gente ainda notava que mesmo sendo uma área protegida, mesmo sendo uma área de parque, ainda acontecia muita pesca ilegal, ainda acontecia muita visita de caçador submarino. E a gente sabia que a presença do mergulhador naquela região era uma presença muito marcante, muito importante, porque os olhos do mergulhador eram os olhos que protegiam aquela área. Então a gente assumiu isso como uma responsabilidade nossa, dos mergulhadores. Então foi um grupo de mergulhadores que começou o Laje Viva para auxiliar nesse olhar, né, de preservação. O projeto Mantas do Brasil, ele é curioso porque apesar dele ser um projeto do Laje Viva, o embriãozinho dele nasceu antes mesmo do Laje Viva nascer. Isso em 2001, quando o mesmo grupo de mergulhadores que acabou iniciando o Laje Viva, mergulhando como turistas regularmente no parque, acabou se deparando com as mantas gigantes. Obviamente é uma experiência assim, que eu realmente desejo que todo ser humano de bem passe um dia na vida, porque é um encontro maravilhoso, é um encontro de qualidade, com um animal curioso, dócil, ao que tudo indica, muito inteligente, que vem para cima do mergulhador realmente propiciar uma interação muito bacana. Então, em 2001, a gente teve essa experiência e, através das fotos que a gente fez num mergulho de turismo, a gente acabou vendo que era possível distinguir um animal do outro pelas marcas que elas têm na barriga. E, a partir de então, a gente começou a colecionar figurinhas. A gente ia, na época da visitação sazonal das Raias Mantas, intensificando os mergulhos para poder trazer o maior número possível de registros. Então, virou uma coleção de registros. Essa coleção de registros, que começou antes mesmo do Laje Viva, na mão de um biólogo que sabia o que estava fazendo, né, o biólogo Osmar, virou uma publicação científica mostrando a sazonalidade da visita desse gigante marinho à região da Laje de Santos, à região do litoral paulista. E esse ano nós lançamos o Banco Brasileiro de Mantas. É uma ferramenta digital que está à disposição, né, de todos, é de consulta pública. Então a gente não acredita muito em pesquisa marinha daquelas que a gente só, né, guarda na gaveta. Pesquisa marinha é bacana quando ela ajuda, quando ela é ferramenta de preservação. Então todo o nosso banco de dados de mantas está disponível pela internet, no site do Projeto Mantas do Brasil. Desde 2008, com as áreas marinhas protegidas, dentro do setor da APA Marinha Litoral Centro, nós temos aqui 450 mil hectares de áreas marinhas protegidas. Mas no estado de São Paulo, a partir de 2008, são 1.200.000 hectares de área marinha protegida. Esse conselho da APA Marinha Litoral Centro, assim como os demais conselhos, hoje em dia o Laje Viva ocupa também uma cadeira na APA Marinha Litoral Sul, além de ocupar uma cadeira na APA Marinha Litoral Centro, funciona com propostas, com debates, realmente é uma iniciativa para aproximar o poder público da sociedade que é representada, né, pelo poder público. Então, todas as partes estão ali para fazer pedidos, para dar ideias e para fazer concessões, muitas vezes. Então, foi a partir de uma proposta do Instituto Laje Viva que o setor Itaguaçu, que é um quadrilátero que está bem além dos limites, né, do parque. O Parque Estadual Marinho da Laje de Santos é um retângulo que tem 5 hectares de área, e o setor Itaguaçu é um setor que está em volta com outros 50 hectares. Então, através de uma proposta do Laje Viva, o setor Itaguaçu todo virou uma área de amortização onde é proibida a pesca. Então, é muito mais restritiva a atividade, né? Muito mais restritivo o comportamento dentro da área do parque, mas no setor Itaguaçu como um todo acabou sendo proibida a atividade de pesca, o que cria essa zona de amortização muito importante para a preservação das espécies que vivem em torno, né, em função do Parque Estadual Marinho da Laje de Santos. Não foi fácil convencê-los de que com a criação da área, que é um quadrilátero em volta da pedra, eles teriam uma fonte inesgotável de pescado para a região em volta, mas eles perceberam isso depois. Depois de alguns anos, alguns me chamaram e disseram, olha, você tinha razão. Hoje a gente põe a rede por fora do quadrilátero e a rede vem chapada de peixe. Provavelmente porque está preservada aquela área central, né? Eu passei muito mais tempo com aquela pedra do que com a família. Se você levar em conta os momentos de reunião familiar,
que geralmente acontece sábado, domingo e feriado, eu estava lá. Isso trouxe alguns problemas do ponto de vista familiar, sabe? Houve é evidente que a esposa ficou chateada, a filha também, né? Eu cheguei até a apelidar o local com uma grande pedra mágica. Porque aquilo é muito especial, não tem... Só quem visita é que consegue entender. Né? Você sai daqui no meio do oceano sem ver nada, de repente no meio da viagem a gente começa a avistar uma pedra no meio do oceano e fala, mas o que é isso aqui? E aquilo é fantástico. Zelagem é um lugar tão especial, é um lugar que conquista a gente, sabe? Ela acaba se tornando aí uma paixão do mergulhador e um marco na vida aí de quem pratica essa atividade. A Laje de Santos, a gente costuma dizer que você pode mergulhar lá 10, 20, 30 anos e todo mergulho é uma grande surpresa. Mas se você me pergunta a experiência mais inusitada, ela ocorreu num lindíssimo domingo de Páscoa, dia 8 de abril de 2012, quando eu fui sozinho num barco de operação. Haviam 8 pessoas que foram passear, porque domingo de Páscoa está todo mundo com a família. Só que tinham lá 8 sem famílias e como havia sido avistado uma raia-manta de longe no sábado, então o pessoal do projeto me ligou e falou, olha, você pode ir no domingo? Eu falei, posso. Era aniversário do meu irmão, nunca me esqueço, além de domingo de Páscoa. Mas eu fui, estava um dia maravilhoso, uma água azul com mais de 30 metros de visibilidade, e eu fiz um mergulho sozinho procurando raia-manta, eu estava até com um equipamento de tagueamento, e nada de raia-manta. E o encontro mais inusitado foi quando eu estava no final do meu mergulho, já me preparando, a parada de segurança me preparando para subir de volta ao barco. Passou por baixo de mim, literalmente por baixo de mim, a 10 metros de profundidade a mais, um tubarão-baleia, que foi, assim, demorou alguns segundos para cair a minha ficha, porque não é aquele formato que você está esperando, não é aquele animal que você está esperando ver. E eu tive a oportunidade de fazer o registro dele inteiro e existe um projeto de foto-identificação desse animal. Então você tem que fazer a foto dele dos dois lados na área da nadadeira peitoral, na lateral, né? Então eu consegui, ele passou embaixo de mim, consegui fazer esse registro. Depois de alguns minutos ele voltou, na verdade ela voltou. E foi o registro da maior... Existem alguns registros, né, de tubarões-baleia na costa brasileira. Não é tão comum, mas não é tão raro também. Mas esse foi o maior tubarão-baleia registrado na costa brasileira e o primeiro registro de uma fêmea grávida. Um tubarão de 12,5 metros aproximadamente, confirmado aí pelas medições dos especialistas do EcoOcean, que é o banco de dados mundial, onde esse encontro está registrado. E eu tive a oportunidade de batizar até esse animal, essa fêmea grávida, que eu dei o nome de Gaia, né, em homenagem à minha esposa. E foi assim, o encontro mais inusitado, mais fantástico, apesar de todos os outros sensacionais, com raias-mantas e até com tubarões. Mas esse realmente foi o mais inusitado de todos. Acho que uma frase que resumiria esse processo todo é: cada um de nós tem que fazer aquilo que estiver ao seu alcance. Eu estou fazendo a minha parte. Então, fica aqui um apelo, né, para que todos nós, perto de casa, observa o teu ambiente, o lugar onde você visita, aquilo que te incomoda. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Senão, quem vai dançar, quem vai deixar de existir nesse planeta, não são nem as raias-mantas, somos nós mesmos. Cada um precisa se mexer e fazer a sua parte.